Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP, e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Geodinâmica, e hoje eu quero discutir com vocês tipos de bacias rift, bacias de subsidência mecânica limitadas por falhas, e hoje a gente vai ver algumas coisas sobre a diferença entre rifts estreitos e rifts amplos, em termos da resistência da litosfera no início da distensão, quais são as implicações disso para taxas de subsidência, aporte para o preenchimento, e ver alguns exemplos brasileiros. Bom, na Terra hoje nós temos algumas províncias distensionais ativas importantes. Esse trabalho do Nyberg e Hall faz um resumo dos principais tipos de bacia no mundo. E aqui eles deixaram de colocar essas bacias que tem no platô do Tibete porque elas são oblíquas, mas na verdade elas se comportam da mesma forma que esses rifts ortogonais. Então a província do leste da África e o Benzene Range são duas coisas importantes que a gente vai discutir hoje. Outras são back arcs no Mar Egeu, lá em Sunda, e algumas bacias interiores como o Baikal, e é disso que a gente vai falar. Quando a gente olha para as bacias ativas no mundo hoje, tem duas coisas muito diferentes, que são end members, né, de formas de gerar bacias distensionais na crosta continental. Um desses end members são bacias estreitas, né, com algumas dezenas de quilômetros de largura e que são muito longas, com centenas de quilômetros de comprimento, como esses grandes lagos no leste da África, Malau e Tanganica, e que fazem sistemas lineares em que a distensão se concentra em faixas, às vezes com alguma bifurcação, como aqui, né, em faixas mais ou menos contínuas de bacias longas e alinhadas. Isso é o que a gente chama de rift estreito, que foi chamado de tipo africano, ou Afrotype, pelo Senghor, lá em 95. É o modo clássico, é o modo que se concebeu para rift na definição e que era considerado como precursor da abertura de oceano lá no princípio da tectônica de placas, principalmente em trabalhos dos anos 70 e 80. O avanço do estudo mostrou que tem uma grande província no oeste da América do Norte que se comporta de forma muito diferente. Em vez de ser um sistema linear de bacias alongadas, é uma série de bacias distribuídas numa área muito grande. Aqui tem muitas centenas de quilômetros, né? Em que você tem uma série de bacias paralelas distribuídas também, uma coisa que o Senghor chamou de um cluster de bacias. Isso ele chamou de tipo americano. E individualmente, cada bacia dessas ela pode estar relacionada à exumação de crosta média, ou até inferior, no que ficou conhecido como Metamorphic Core Complex. Isso não é o tema estrito da geologia sedimentar, mas o modo dominante de deformação distensiva aqui é por cisalhamento simples, e algumas dessas falhas grandes cortam a crosta média e promove o surgimento de altos em que isso aparece. Duas coisas muito diferentes, bacias estreitas e alongadas, um sistema largo de bacias. Então, as duas são províncias distensionais e cada bacia é um rift. Lá no Senghor em 95 já se pensava que o que controla isso é o estado térmico, né? Indiretamente. O fluxo térmico se relaciona com a estrutura geológica dessa litosfera. Então a gente pode pensar que o tipo africano ele se relaciona com crosta fria, com pouca produção de calor radiogênico, manto litosférico espesso, em situações que se assemelham a crátons, em que você tem um perfil de resistência que a área embaixo desse perfil de resistência, aqui em azul a resistência à compressão, em vermelho a resistência à distensão, variando com a profundidade, vimos isso em outras videoaulas, e aqui o esforço tectônico necessário para deformar. Então esse tipo de litosfera é muito resistente e difícil de deformar, enquanto no tipo americano a crosta inferior é muito fácil de deformar, está no regime dúctil, esse ponto aqui é a transição dúctil-rúptil,
Você aumenta a resistência com a profundidade, depois passa a diminuir, e essa crosta inferior flui facilmente com a deformação tanto compressiva quanto distensiva. Então, nesse caso, a distensão da crosta inferior é dúctil em uma área muito ampla. E nesse caso, se for possível deformar, conseguindo deformar, a deformação vai ser discreta e dominantemente rúptil até grandes profundidades. Quer dizer, a crosta inteira está rúptil nessa situação, enquanto aqui a crosta inferior está dúctil. Essa é a diferença fundamental, porque que esse tipo de litosfera gera rifts estreitos e alongados e bem localizados, porque a deformação da crosta inteira é rúptil, enquanto esse gera uma área ampla, porque a deformação dúctil é muito mais distribuída. É interessante notar que esses dois endmembers, né, lógico que podem acontecer bacias que estão entre esses dois limites, né, o próprio Senghor já tinha falado num tipo maregeu, que seria intermediário entre as duas, mas isso tem implicação não só para a arquitetura e para a geometria, como tem uma implicação para as taxas de subsidência mecânica e para a evolução dessa subsidência depois do fim da distensão. Por que isso acontece? Isso acontece porque se a bacia é estreita, como aqui nesse modelinho numérico simples, se a bacia é estreita, a subida da astenosfera, essas cores aqui marcam temperaturas diferentes, então uma linha de mesma cor é uma isoterma, a distensão promove o afinamento mecânico de uma região e, portanto, o deslocamento mecânico de rochas com temperaturas que elas tinham antes. Isso promove a subida de uma faixa quente aqui, que equivale à astenosfera, numa área muito pequena. E o contato disso, o contato dessa coisa mais quente, aqui acima de 1300 graus, com rochas muito mais frias do lado. Com isso, a perda de calor resultante desse afinamento, o aumento de fluxo térmico, como a gente viu em outra aula sobre subsidência térmica, ele não é modelável como um D, quer dizer, não é só calor indo para a superfície. Tem perda lateral de calor significativa. Com isso, o fluxo total de calor é muito maior e o resfriamento é muito mais rápido. Nesse modo, a subsidência mecânica é acompanhada de muita subsidência térmica, seguindo uma curva desse tipo. Quer dizer, para um rift estreito, quase todo o calor é perdido, ou talvez todo o calor é perdido durante a distensão. Então, a subsidência na fase de tectônica ativa é a soma da térmica mais a mecânica, já vimos isso antes. E aqui nesse modelo unidimensional, bidimensional, a gente tem uma profundidade para a mesma taxa de distensão que para esse outro modelo de rift amplo, uma profundidade total de sedimento na fase sim rift de mais de 4.500 metros e sobra muito pouco de subsidência para acontecer posteriormente ao fim da distensão. Um rift largo já se assemelha muito ao modelo de perda de calor unidimensional. Ele perde muito pouco calor para as bordas. Note que aqui as isotermas também mudam gradualmente, né? Enquanto que aqui naquele caso, que a gente viu primeiro do rift estreito, você tem o contato abrupto da coisa mais quente com rochas mais frias, então um fluxo muito maior de calor aqui. Só que se assemelha mais ao modelo de perda de calor vertical unidimensional, então você tem uma parte da subsidência total acontecendo durante o rift, mecânica e um pouco de térmica, e muita subsidência térmica sobrando para depois. Então é uma diferença grande. A gente espera que rifts estreitos tenham uma taxa de subsidência muito maior, mecânica mais térmica, durante a distensão, do que rifts amplos, isso é observado. E por outro lado, a subsidência pós-extensão, que é só térmica, é muito pequena num rift estreito, enquanto ela ainda permanece por muito tempo num rift largo. Note que a espessura total aqui, que se aproxima de 5.000 metros nos dois casos, a maior parte do preenchimento no rift largo é pós-distensão, enquanto que no rift estreito quase tudo é sim de extensão. Então tem uma previsão do que vai acontecer em taxa de subsidência sim rift e taxa de evolução da subsidência pós-rift. Um outro aspecto que eu gosto sempre de salientar
que é pouco explorado na maioria dos livros-texto, é a herança para os perfis de resistência da litosfera de um evento distensivo como esse. Então a gente tem aqui um evento distensivo com beta 1.4, a gente perde 40% da espessura crustal nesse processo. E o deslocamento mecânico dessas rochas com temperaturas diferentes e a perda de calor durante a distensão fazem com que, da fase inicial, você tenha essa situação aqui, quer dizer, um perfil tipo rift largo, tipo americano. Você perde calor e perde espessura durante a distensão. Ao fim da distensão, você tem um perfil de equilíbrio desse tipo. Note que a resistência caiu. A integral dessa curva toda, a área sob essa curva aqui de resistência à extensão é maior do que ao fim do rift. Só que depois que termina a fase de subsidência térmica, depois que você esfria tudo isso, a resistência é muito maior do que originalmente. Por quê? Porque diminuindo a espessura da crosta, lembra que isso aqui é o limite, a base da crosta é morro, né? Aqui é a relogia com composição mantélica, aqui é a relogia com composição crustal. Quando você traz o topo do manto para mais perto da superfície, como aconteceu aqui, você vai ter uma região de manto frio que não existia aqui. Porque ele está perto da superfície aqui e aqui não está. A crosta é mais fina, portanto a área total de manto resistente é muito maior. Antes era só até aqui, essa região acima dessa linha aqui no manto não existia. Como a área total é maior, a resistência total é maior. E fica mais difícil deformar de novo uma área que sofreu distensão significativa do que uma área que não sofreu. Isso é interessante porque muitas vezes a gente pensa que herança estrutural é só para falhas na crosta superior. Mas não é. A gente tem que lembrar que se você não está num cráton, a maior parte uma parte significativa da crosta e do manto é dúctil. Então, estruturas herdadas só vão ter significado se forem grandes zonas de cisalhamento. E nesse caso aqui, a herança é você ter obtido um perfil total de resistência mais frio no manto, uma crosta menos espessa também reduz a geração de calor radiogênico, tem menos rochas portadoras de elementos radioativos, tudo é mais frio e tudo é mais difícil de deformar do que antes. Então são as duas consequências. Se a gente olhar aqui para essa situação que é importante, né, que são bacias extensionais de colapso de platô orogênico, desde lá dos anos 80 já se sabe que o perfil de pressão litostática sob o platô tem pressões a qualquer profundidade dada maiores do que nas áreas baixas adjacentes. Então isso gera, esse gradiente lateral de pressão litostática, gera um esforço distensivo. E com a pequena resistência dessas rochas ao esforço, porque elas têm uma crosta inferior dúctil significativa, uma crosta espessada aqui de 50 ou 60 km de espessura, ela é predominantemente dúctil, né? Só vai ter rúptil na parte muito rasinha. Então ela flui com essa distensão e na superfície aparecem bacias. Isso aqui vai ser um sistema amplo de bacias, porque é dúctil e vai se assemelhar em muitos aspectos ao modelo do Benzen-Range. Isso acontece não só em orógenos colisionais com platô, como em orógenos de subducção, né? E você pode ter o platô inteiro se erguendo ou só uma região topograficamente elevada, que gera essa distensão. Então, mesmo cunhas orogênicas estreitas podem ter bacias distensivas e o modo vai ser o modo de distensão mais dúctil, mais perto do endmember do Benzen-Range, do oeste da América do Norte. Uma coisa importante é que nos modelos clássicos sempre se considerava uma subsidência mecânica numa área pequena e uma subsidência térmica pós-mecânica numa área maior, porque se considerava uma crosta inferior dúctil de área maior do que a rúptil e também, principalmente, o manto litosférico fluindo numa área maior do que a área de distensão rúptil na crosta. Isso é verdade, mas pelos gráficos que nós vimos, no modelo mais dúctil, de rift mais amplo, sobra mais
calor para fazer subsidência térmica pós-distensão. E num rift mais estreito, mais limitado, o rift modelo africano, é muito provável que quase todo o calor seja perdido durante a fase de distensão, a fase sim rift. Então não sobra quase nada para uma subsidência térmica. Nesse modelo, quando ele acontece, e ele vai acontecer principalmente, como a gente viu, em bacias, em sistemas amplos, em clusters de rifts, em crosta previamente espessada ou aquecida, nesse modelo, a subsidência térmica faz com que as fontes, mesmo se esses altos não tenham sido significantemente erodidos durante o rift, eles entram em subsidência junto com a bacia. Então, o que eram fontes locais, com alta produção sedimentar, por ter alta declividade durante a fase rift, deixam de ser fontes e a bacia fica ampla, com menos fontes locais, mas, por outro lado, com mais chance de capturar um grande sistema de drenagem regional. Então, a gente não tem certeza, nesse modelo, se o aporte sedimentar aumenta ou diminui. O aporte local certamente diminui, mas o aporte regional pode aumentar porque essas sinéclises amplas, esses grandes segs termais, eles tendem a capturar o sistema de drenagem regional para dentro dessa bacia nessa fase. Vamos ver alguns exemplos possíveis de bacias de tipos diferentes no El-Cretáceo do Brasil. O Atlântico Sul, ele se formou aí a fase de extensão rift, principalmente no El-Cretáceo, e a propagação da dorsal de sul para norte gerou um oceano aí no limite do El-Cretáceo para o Neocretáceo, e ele tem segmentos muito diferentes uns dos outros, né? Essa região sul do Brasil, Uruguai, Argentina e a contraparte africana é rica em rochas vulcânicas que são geneticamente relacionadas ao magmatismo aqui intracontinental do Serra Geral, mas a fase rift é rica em vulcanismo. Depois a gente tem um segmento com menos vulcanismo, que o vulcanismo vai diminuindo de sul para norte, em que tem bacias em que abriu um oceano e evoluíram para uma margem. A gente vai discutir as características desses rifts que evoluíram para a margem em outra aula, na aula de tipos de margens passivas. E tem bacias que se preservaram no interior do continente, aqui no Nordeste brasileiro, que estão aflorantes, fáceis de visitar, que não evoluíram para uma margem oceânica. Elas têm fatores betas limitados, 1.1 até 1.2 no máximo, mas tem grande profundidade, subsidência significativa, e tem dois tipos de bacias diferentes aqui no Nordeste brasileiro. Então, essa questão, né? A gente tem o Cráton de São Francisco aqui em preto, que é uma crosta e uma litosfera fria, velha, espessa e resistente. E tem uma região aqui, que é a província Borborema, onde aconteceram muitos eventos tectonotermais durante o Brasiliano, ali no fim do Neoproterozoico, uma granitogênese expressiva, uma crosta, então, não cratônica e rica em granitos, em rochas metamórficas, mas principalmente muito radiogênica, né? E nessa região a gente tem, cortando o Crato São Francisco, o sistema de bacias recôncavo Tucano-Jatobá, e na província Borborema uma série de bacias menores, as maiores delas são a bacia do Araripe e a bacia Potiguar, que evoluiu para a abertura da margem equatorial aqui, e uma série de relictos de pequenas baciazinhas espalhadas aí por toda a província Borborema. O sistema recôncavo Tucano-Jatobá é um rift estreito. Ele tem uma largura aqui de até pouco mais de 60 quilômetros. Existe um depocentro muito profundo aqui, com mais de 15 quilômetros de profundidade em Cícero Dantas. A falha principal fica na borda leste, na subbacia do Tucano Sul e na Tucano Central. Ela passa para o oeste na subbacia do Tucano Norte e depois na bacia do Jatobá, que ela é bem oblíqua. O depocentro migra daqui para cá. Existe um alto importante aqui, que é o alto de Vaza Barris, separando as duas. Essa bacia capturou um sistema de drenagem com paleocorrente para sul, um rio regional entrou nessa bacia, e ela é uma bacia estreita, profunda e linear. Aqui, então, o depocentro na bacia do Tucano Sul fica colado à falha do leste.
na bacia do Tucano Central e Norte é colado à falha do Oeste. Isso acontece também na África, essas trocas de depocentro e zonas de transferência entre falhas principais. É uma bacia parecida com as do Rift do leste da África, tem uma fase lacustre significativa, mas ela capturou um sistema de drenagem regional. Bacia no Craton e bacia estreita e alongada. O interessante é notar que a fase de subsidência térmica aqui é praticamente desprezível. Tem uma sucessãozinha ali do grupo Marizal, com uns 200 metros de espessura só, que é do Neocretáceo, e que é atribuível talvez a um pouco de subsidência térmica, mas conforme o modelo prevê, a maior parte da subsidência aconteceu durante a distensão, e ela tem profundidades muito grandes, 20 milhões de anos de evolução, com mais de 10 km de profundidade nos grandes depocentros, e quase nada de subsidência térmica pós-rift. Já o sistema de bacias na província Borborema, ele tem duas características diferentes. Primeiro, é que mesmo isso aqui sendo relictos de bacias que já foram maiores, a largura total do sistema é muito grande. A largura total do sistema é de algumas centenas de quilômetros. Poucas centenas, não é o Benzer Range, é uma coisa no meio do caminho, mas essas bacias certamente se relacionam a fluxo dúctil de crosta inferior. Cada uma dessas bacias tem altos locais, a gente sabe que tem falha de borda com alto erguido do lado. A bacia do Araripe, que é a principal delas, tem como característica ter depocentros limitados por falhas e uma sucessão pós-rift de subsidência térmica significativa. É dessa sucessão que vem a maior parte daqueles fósseis de peixes famosos, os ictiólitos e outros fósseis de peixes e de outros organismos também da bacia do Araripe. Tem alguns intervalos estratigráficos aqui, são províncias fossilíferas das mais importantes do mundo para essa idade. Então, muito próximas umas das outras, uma crosta previamente afetada por orogênese na bacia Borborema gera um sistema mais largo, com muitos depocentros paralelos e com uma fase pós-rift de subsidência térmica significativa, enquanto que a bacia que se desenvolve em cima do Craton, recôncavo Tucano-Jatobá, uma bacia linear, limitada por falhas discretas e sem subsidência térmica significativa. Interessante anotar que a sua aqui tem a bacia do Recôncavo, que foi a pioneira na exploração e produção de petróleo no Brasil, lá nos anos 40. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, e a gente continua discutindo situações semelhantes, mas em bacias que abriram, tiveram a ruptura completa da litosfera oceânica, viraram uma margem continental entre a litosfera oceânica e a continental, na próxima aula.